E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor, mestre em História, e este é o canal História Super Sincera. Neste vídeo nós vamos tirar aí uma dúvida que é a dúvida de muitos estudantes, tanto do ensino fundamental como do ensino médio e também de curiosos em geral. Afinal, qual a diferença ou as diferenças entre colonialismo e neocolonialismo? Você quer saber? Pode ser útil aí para você que vai fazer vestibular, Enem. Aproveite aí para se inscrever em nosso canal, deixa um like, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas recebam conteúdos como esse. Muito bem, nós vamos montando então aqui um quadro com essas diferenças entre colonialismo e neocolonialismo. Podem aparecer aí outras expressões que vão dizer respeito a esses dois fatos históricos. Para o colonialismo, você vai poder ver por aí a ideia dos grandes descobrimentos, da expansão marítima comercial, porque é nesse contexto que começa-se um processo de colonização. É também chamado colonialismo tradicional. Já neocolonialismo muitas vezes vai ser tratado como apenas imperialismo do século XIX. Ou apenas como partilha da África e da Ásia. E aí, então, fica aí essas expressões que podem aparecer para se referir ao colonialismo ou ao neocolonialismo. A primeira comparação que nós vamos fazer é sobre períodos. Então, o colonialismo ele vai se iniciar no processo da expansão marítima, no processo dos grandes descobrimentos. Então, são as navegações aí do século XV, e o respectivo descobrimento da América, um novo caminho para as Índias que foi encontrado também nesse contexto. E aí você tem a colonização ali de várias ilhas, de algumas regiões da costa africana, e foram criadas então inúmeras áreas coloniais nessas regiões. O neocolonialismo trata da partilha especialmente do continente africano e do continente asiático entre as grandes potências industrializadas no contexto da segunda revolução industrial que se deu então na segunda metade do século XIX. O colonialismo tradicional ele vai avançar durante a Idade Moderna até, na verdade, meados do século XIX, onde estão acontecendo os vários processos de independência. As independências na América começam ali com as 13 colônias inglesas, ainda no final do século XVIII, no último quarto do século XVIII, 1776, e vão avançando, Vai ter um grande processo de independência na América Espanhola, a independência do Brasil, que é de 1822, e por aí vai. Já as áreas coloniais do neocolonialismo, lá na África e na Ásia, elas vão ficar independentes no contexto da Segunda Guerra Mundial e vão se arrastar aí até por algumas décadas depois da Segunda Guerra. Então, dentro do que diz respeito ao que está acontecendo na economia, que contextualiza aí colonialismo e neocolonialismo, no colonialismo é a revolução comercial, é o mercantilismo, certo? A intervenção do Estado na economia. Já lá no neocolonialismo, contexto de segunda revolução industrial, período de exportação de capitais, monopólios capitalistas apoiados pelo Estado, e isso tudo então leva ao capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista que vai se desenvolver nesse período, que vai continuar se desenvolvendo ao longo de todo o século XX. E o colonialismo ele é movimentado então pelo capitalismo em sua fase comercial. Então a riqueza estava na circulação de mercadorias. Lá no neocolonialismo, a riqueza já vai estar na circulação do próprio dinheiro, na circulação dos bens de capital, nas ações, nas bolsas de valores, enfim, nos grandes conglomerados comerciais e industriais que vão se formando, os conglomerados empresariais que vão se formando aí nesse período. E aí você pergunta, qual o interesse? Há uma diferença de interesse nessas potências colonizadoras? Quem eram essas potências colonizadoras que você cita? Lá na época do colonialismo tradicional, você tem ali
como principais potências colonizadoras, Portugal, o pioneiro das navegações, e a própria Espanha, que financiou a viagem de descobrimento da América. E correndo por fora, vai chegar depois a Inglaterra, a França, a Holanda, enfim, mas é Portugal, é Espanha que são realmente os países que vão dominar grandes áreas coloniais na América primeiramente. Agora, em se tratando de neocolonialismo, claro que Inglaterra e França são as nações que vão ter mais territórios em suas mãos, seja na África, seja na Ásia, formando verdadeiros gigantescos impérios coloniais no final do século XIX e século XX. Havia aquela justificativa lá no colonialismo, qual a justificativa para que uma nação vá lá e domine todo um povo, domine todo um território? Uma dessas justificativas ideológicas seria a expansão da fé cristã, enquanto no neocolonialismo a justificativa estaria em torno da missão civilizadora, o chamado fardo do homem branco. E ainda falando sobre os possíveis interesses, né, que eles tinham nessas áreas, na época do colonialismo tradicional, o interesse nos metais preciosos, o interesse nos produtos tropicais que existiam ali na América, tem a questão, né, e a catequização dos indígenas, né, dos nativos da América e tal, tudo isso era usado também ali, tanto na área dos interesses como das justificativas. E lá no neocolonialismo, você tem a ideia de se buscar ali matérias-primas, mercados consumidores, tem além, no caso das justificativas que nós falamos da missão civilizadora, eu me recordo aqui também da ideia de expandir o próprio território nacional, né? Colocar ali o excesso de contingente que está no país. Aqui no país não está cabendo todo mundo, o povo está crescendo, então manda um pouco de gente aí para as nossas colônias, e com este fardo de civilizar esses coitadinhos, né? Esses coitadinhos que não conhecem a civilização, e agora eles podem então conhecer por meio do colonizador europeu. E é isso. Esse foi o nosso vídeo comparativo entre colonialismo e neocolonialismo, ou imperialismo do século XIX.